Olá a todos, vamos fazer um áudio aqui relacionado, um áudio e um vídeo relacionado com planejamento, né? Então, ser professor no século XXI, a grande parte nos escapa. Vamos seguir. Então, eu trouxe para nós aqui algumas inventos que as pessoas não conseguiram visualizar uma aplicabilidade no futuro. Então, nós temos nessa primeira imagem aí uma imagem que nos remete ao cinema, né? E veja o que foi falado sobre o cinema. Cinema é uma curiosidade, mas sem futuro comercial. Sobre a lâmpada, sobre a descoberta da lâmpada, quando a Expo de Paris encerrar, ninguém mais ouvirá falar em luz elétrica. Em 1879 foi dito essas palavras. Sobre os aviões, o avião é um invento interessante, mas sem qualquer utilidade militar. Foi dito pelo Marechal em 1911. É interessante destacar que recente aviões civis, né, de carreira, de voo doméstico e voo internacional fizeram um estrago aí nas Torres Gêmeas, né? E sobre o rock and roll, vejo que foi dito: até julho está de moda, quer dizer, apenas o modismo. Isso foi dito em 1956. E sobre a descoberta da televisão: a televisão não dará certo, as pessoas terão de ficar olhando sua tela e a família norte-americana não tem tempo para isso. New York Times, né? E 18/4/1939. Veja que interessante. Então, isso tudo para dizer para vocês que falta visão de futuro. E o planejamento, ele nos dá essa visão de futuro. Então, vamos fazer alguma apresentação sobre planejamento de ensino. Mas antes de falar sobre planejamento de ensino, vamos ver um pouco do que é planejamento. Então, por que é tão difícil envolver os docentes na prática de planejamento? Descrença no planejamento. O que dizem os professores? Não é possível planejar. Por quê? A realidade é muito dinâmica. Não há condições para planejamento, para fazer planos, para colocar em prática as ações. Não tem jeito mesmo. De que adianta planejar se nada vai acontecer mesmo? Então, do jeito que o planejamento vem sendo feito, não funciona. E a pessoa já começa a ficar apavorada só de pensar no planejamento. É interessante destacar que naqueles inventos anteriores, as pessoas não tinham a credibilidade quanto ao futuro. E o planejamento é um invento humano também, né? E tem um matemático Polya que diz que o sábio começa no fim, o tolo termina no começo. E o que é começar no fim? É você saber, você ter o planejamento, saber onde você vai chegar, o que você vai construir em cada etapa. Bom, então, esse professor aí em estado desesperador diz sobre o planejamento: é fora da realidade, é muito complicado, é inútil, o processo não acontece, falta compromisso dos colegas, etc. Limita o trabalho, porque tem professor que gosta de trabalhar com flexibilidade, né? Não precisa de ter camisa de força, o que eu quero é improvisar, né? E aí a gente vê que não é bem assim. Cultura negativa em relação ao planejamento. Nossa cultura tem as condições históricas todas que favorecem, condições estruturais da escola, formalismo, desvalorização profissional, burocracia, autoritarismo da gestão escolar, professores acomodados, despreparados, resistentes à mudança, ao apego ao livro didático, baixa autoestima. Esse apego ao livro didático, nós temos que ver que muitos professores, eles não planejam, eles seguem o planejamento que está no livro didático e vai numa sequência, né? Às vezes começa um assunto, esse assunto não termina no livro, ele parte para outro e depois volta aquele assunto anterior e segue desse jeito com um conhecimento, com ensino até mesmo desarticulado.
Bom, então sobre o planejamento, né? É preciso ressignificar a prática do planejamento. E o nosso desafio nessa disciplina é o quê? É resgatá-lo como possível e necessário. Destaquei para vocês a palavra de Jesus sobre planejamento, retirada do Lucas. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnear dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, o planejamento, conceito: planejar, fazer o plano ou planta de, projetar, tensionar, traçar, preparar, esquematizar, aprontar. Definição: planejar é determinar as ações adequadas para se atingir um objetivo ou meta previamente fixada. Planejamento é a pré-determinação de metas desejadas e a maneira pela qual elas podem ser atingidas. Então, planejar, o que significa? Antecipar racionalmente uma ação, um resultado que se quer. Uma guerra ou batalha, uma construção, uma reorganização do espaço. Poxa, professor, até uma guerra, sim. Inclusive, eu indico para vocês o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, ou então o livro do Miyamoto Musashi, que é o livro dos 5 Anéis. Interessante a leitura, interessante a aquisição deste material. Vamos seguir adiante, né? O planejar pressupõe um plano. E o que vem a ser um plano? Um plano é uma antecipação do futuro com objetivos e meios ou recursos, levando em conta um tempo com suas etapas ou fases. Vem depois ou a partir de um diagnóstico, um estudo da realidade, onde se vai intervir. Ao diagnóstico, segue-se um prognóstico e deste propostas de ação. Um plano deve levar em conta o tempo, curto, médio ou longo prazo, o espaço ou área de abrangência, atividade, os setores abrangidos, recursos disponíveis, estratégias a serem implementadas e o cronograma. Plano e projeto, as diversas interpretações. Projeto, como um pré-plano, projeto de pesquisa, novos projetos. Projeto, como algo técnico mais fechado, e plano como algo mais aberto e flexível. E também o contrário, né? O plano como algo técnico e projeto mais aberto. Projeto político, por exemplo. Bom, planejamento. Todas as profissões, todas as pessoas utilizam o planejamento. E nós, professores, né, utilizamos o quê? Os nossos planos de ensino, de unidade, de aula. Então, planejamento de ensino, eu destaquei algumas falas aqui da Turra, né? Mas eu vou ler somente a primeira e vocês ficam com as demais. Planejamento de ensino, previsão inteligente e bem calculada de todas as etapas do trabalho escolar, que envolvem as atividades docentes e discentes, de modo a tornar o ensino seguro, econômico e eficiente. Então, nós temos aí características do plano de ensino. Vamos ver algumas características. A unidade. O que isso quer dizer? Que é a convergência das atividades. Ela tem que ter uma unidade, ela tem que ter uma convergência de todas as atividades. E depois uma continuidade. Você tem que sair de um ponto A e chegar a um ponto B. E flexibilidade. O que significa ser flexibilidade? Flexibilidade é você saber adequar, saber que você tem que sair do ponto A ao ponto B e alternar algumas rotas, sem perder a unidade e sem perder a continuidade. E porque nesse item flexibilidade nós não podemos perder de vista os objetivos, né?
não podemos nos distanciar do objetivo. Que na verdade, essa flexibilidade, alguns confundem com frouxidão, que não é, né? Então, flexibilidade é você entrar numa trilha e não em um trilho. E objetividade e realismo, o que isso significa? É dizer que entre o real e o ideal, ganha o real. Isso é interessante. É interessante destacar, porque nós temos que fazer o nosso planejamento baseado nas condições reais e imediatas do local onde nós vamos trabalhar, do tempo, do recurso, da capacidade nossa e também do preparo dos nossos alunos. E a precisão e clareza, isso é fundamental, né? O estilo tem que ser claro, sóbrio e preciso. Essas informações vocês podem encontrar aqui no livro Didática do Libano, que foi o primeiro que apareceu aí na página 222 a 225, e também com um resumo desta reflexão neste link que aparece logo aqui embaixo. Vamos seguir adiante, né? Motivos para planejar, né? Organiza, dá senso de direção, ajuda a progredir, ajuda na seleção do material e atividades, ajuda a avaliar o grau de aprendizagem, motiva os alunos a estabelecerem alvos, encoraja o professor. Planejamento de ensino. Então, dentro desse planejamento de ensino, nós temos o nosso plano propriamente de ensino, que ele é mais abrangente, o nosso plano de aula, né, que ele é mais específico, né, inclusive nosso plano de unidade. Mas isso daqui, essas informações vão ficar para um próximo contato nosso. Então é interessante que muitas pessoas são resistentes a fazer planejamento. Só que quando nós vamos viajar, uma viagem de férias, uma viagem para aproveitar um feriado, nós fazemos planejamento prévio, né? Então eu destaquei para vocês a questão da viagem. Uma viagem tem início quando o meio de locomoção sai do seu ponto de origem. E para que ele aconteça, você terá de refletir com bastante atenção sobre vários aspectos. A identificação do melhor caminho. Tem gente que já no banho fica programando a viagem, até mesmo para ir para o trabalho, local que vai ter menos radar, menos quebra-mola, menos fluxo de carros, né? A escolha da bagagem, no caso de uma viagem longa, o que eu vou levar, o que eu vou vestir em cada dia. A seleção dos companheiros de viagem, né? Que é interessante. E, enfim, tantas outras coisas que se envolvem na viagem. Então, uma viagem é o exemplo mais concreto de como nós planejamos, muitas vezes sem ter noção exata de que nós estamos fazendo isso, né? Fica tão automático. Bom, e por fim eu trouxe para vocês esse tópico do planejamento aí, que é uma fala da lista dos Países das Maravilhas, né? Pode dizer-me que caminho devo tomar? Isso depende do lugar para onde você quer ir, respondeu com muito propósito o gato. Não tem um destino certo, neste caso, qualquer caminho serve. Enfim, eu desejo a todos vocês um bom curso e uma boa reflexão no fórum. Até mais, Juarez Moreira.